Qual é a diferença entre um cérebro desperto e um cérebro deprimido? E como alguém que sente o peso do mundo, a ansiedade, pode lidar com isso? Depressão, TDAH, quaisquer desses sintomas. Como podem começar a transformar esses sintomas, ou essas sensações, ou esse peso emocional em paz e mente aberta? Então, metade dos Estados Unidos e metade da maioria do mundo pós-industrial está deprimida. Sério? Temos um suprimento de alimentos sem precedentes. Temos uma qualidade de atendimento médico sem precedentes. Somos uma sociedade muito bem abastecida. E ainda assim, nossa vida interior dói, machuca. E a depressão não é apenas sentir-se triste. A depressão pode ser uma irritação. Muitas vezes as pessoas estão rabugentas ou hostis. A depressão pode ser a sensação de pavor nos invadindo e a ansiedade como um bicho-papão. A depressão pode ser não querer comer, ficar deitado na cama, não ter disposição. Então, a depressão não é apenas tristeza, é realmente te desligar. E por muito tempo, durante a maior parte do século XX, as pessoas diziam: depressão, bem, podemos ver que ela tem correlações biológicas. Podemos ver que há correlações no cérebro. A depressão, isso é uma doença médica. Sempre e somente. Uniformemente. Mas, você sabe, há essas pessoas que são religiosas ou espirituais e religiosas. Isso pode ser bom para elas. Mas a visão do século XX, em grande parte da saúde mental, era de que isso é, de alguma forma, um band-aid ou uma muleta. A religião ou espiritualidade? É, de certa forma, uma muleta. Esse é agora o ponto de vista ultrapassado, mas foi muito prevalente por muito tempo. O que agora sabemos pela ciência é que, assim como a depressão tem correlatos neurais, nossa consciência espiritual também tem correlatos neurais. Podemos rastrear no cérebro os circuitos que sustentam uma relação transcendental. E isso é verdade. Não importa qual religião você tenha ou se não tem religião nenhuma. Então, seja eu hindu, católico, cristão, muçulmano, judeu ou espiritual, mas não religioso, os mesmos circuitos se ativam quando percebo uma relação sagrada e transcendente. Sinto uma unidade com a vida. Eu posso sentir que a natureza é meu santuário. Posso dizer que Deus, Jesus, Hashem ou Alá caminham comigo. No entanto, eu entendo o relacionamento transcendente. Estou usando meu cérebro desperto. Há um cérebro desperto. 7,2 bilhões de pessoas na Terra têm o mesmo cérebro desperto. Mas por que suprimimos nosso cérebro desperto? Muitas vezes, a depressão não é sempre uma doença médica. Na verdade, quando olhamos, 2/3 das vezes, a depressão não é uma doença médica. Você pode rastrear seus correlatos biológicos, assim como pode rastrear os correlatos espirituais, mas isso não a torna uma doença. Quando você está levantando pesos, pode rastrear os correlatos biológicos. Isso não a torna uma doença, é uma força, certo? Bem, acontece que a depressão é, na verdade, uma fome de despertar espiritual, pelo menos 2/3 do tempo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que ela me deixou? Por que eu perdi meu dinheiro? Eu me sinto horrível. Ontem estava tudo bem. Essa fome, assim como estamos com fome de comida e estamos com sede, é o corpo, a mente, a alma, tudo é um só gritando, para uma maior consciência. A vida como estou vivendo, a vida como estou vendo, tornou-se muito pequena. E assim como eu cresço em altura, peso ou maturidade, ou meus olhos mudam à medida que envelheço, nossa vida espiritual também muda. Todos nós. Como a sua vida espiritual evoluiu desde a juventude até agora, especificamente após estudar a ciência da espiritualidade? Então, quando eu tinha talvez uns 19 anos, me apaixonei pela primeira vez. Estava completamente apaixonada. Eu não podia acreditar. Nunca tinha me apaixonado antes. E ele era perfeito. Parecia uma escultura em um museu. There you are. Muito bom. Ele achou que eu era tão interessante. Eu achei que ele era tão interessante. E ele disse: Eu te amo. Eu disse: Você me ama? Eu te amo. E isso foi depois de 3 meses. Depois de 5 meses, ele terminou comigo. Uau, devastador. E eu não conseguia entender. Eu realmente não conseguia entender aos 19 anos. Você sabe, eu pensei, bem, espere um minuto. Você disse algo, eu senti, você sentiu, e então você terminou? Como pode isso, né? Sim. Certo? Então o amor não é real, o amor é impermanente. E vamos chamar esse pobre coitado de Jason. Jason é real? Nós mudamos? Podemos contar uns com os outros?
O que Ele contamos? estava mentindo para mim? Por que isso aconteceria comigo? Então eu acho que ele estava dizendo a verdade. E ele achava que estava dizendo a verdade. Ele mudou. Isso me chocou, uma sensação avassaladora de que nada é permanente. Espere um minuto. Espere um minuto. As coisas que eu quero tanto na vida, amor, são impermanentes. E isso me levou, aos 19 anos, a uma espiral descendente e uma busca. Espere um minuto. O amor é permanente? As pessoas são permanentes? Sobre o que realmente somos. E fiquei cada vez mais preocupada com a natureza existencial da vida aos 19 anos. E foi muito deprimente. Comecei a ficar cada vez mais chateada, cada vez mais deprimida, sem dormir, ansiosa. Eu ficava acordada e meio que olhava pela janela e me perguntava. Então pensei, sabe, eu realmente tenho que ir a um terapeuta. E aos 19 anos, fui a um terapeuta. E o terapeuta disse, o que te traz aqui? E eu disse, bem, eu não sei, sabe? Toda a minha vida me senti conectada a Deus e senti uma presença mais profunda na vida. E ultimamente, eu simplesmente não sinto isso. E eu estava apaixonada. Mas o amor acabou e eu simplesmente não sei o que é real. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual o ponto, né? E o terapeuta disse, seu pai estava lá para você quando você era pequena? E eu pensei, sabe de uma coisa? Meu pai realmente estava lá para mim quando eu era pequena. Não é sobre isso. Esta não é uma história sobre minha infância. Esta é uma história sobre uma busca pela verdade. E pelo menos eu tive o instinto de dizer, preciso de um novo terapeuta, que é o que você deve sempre fazer se não se sentir à vontade com seu terapeuta. Interessante. O terapeuta número 2, de um psicodinâmico para um terapeuta cognitivo que trabalha seus pensamentos. E lá estávamos nós. E eu disse, sabe, eu simplesmente não sei se há significado na vida, se há algum valor na vida. E isso, na época, era visto como nada além de sintomas, sintomas secundários de uma depressão médica mais profunda. Mas um terapeuta cognitivo, ele pensa que você pode resolver mudando seus pensamentos. E então eu disse, simplesmente não sei se a vida tem valor. Eu não sei o que é real. E ela disse, você não sabe se a vida tem valor devido à baixa autoestima. Eu disse, estou envergonhada de admitir que me sinto bem comigo mesmo. Eu não sei se a vida tem sentido. Não era sobre mim mesmo. Interessante. E isso continuou e continuou, porque naquele momento ainda não havia uma ciência que mostrasse que há, na fase de adulto emergente, uma busca pelo que é verdadeiro. E não é fácil. Uma busca por um significado mais profundo na vida. E se houver, qual é o meu caminho? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Exatamente. Se alguém está se sentindo completamente deprimido, ou com sintomas de depressão, ou apenas um peso emocional que não consegue tirar das costas. E eles estão pensando consigo mesmos: o relacionamento em que estou não está funcionando. Ou estou entrando em relacionamentos, estou saindo deles, e eles simplesmente não parecem estar funcionando. A carreira que estou seguindo está apenas drenando minha energia. Eu não me sinto saudável, não me sinto bem. Eu tenho muitos pensamentos negativos constantemente, e é difícil tirar esses pensamentos da minha cabeça. Como alguém começa a encontrar significado e propósito quando não tem ideia de por onde começar? Bem, eu acho que a terapia é valiosa, mas é apenas parte da história. E se você está com muita dor, a medicação pode ser útil, mas isso é apenas parte da história. Porque essa fome, esse anseio por um significado mais profundo, uma conexão mais profunda, é na verdade a sua fome espiritual inata e congênita. E a fome é uma fome divina. Ela nos impulsiona em uma busca. E todos nós a temos. Ninguém está de fora, ninguém não é espiritual. Um cérebro espiritual, todos nós temos isso. Podemos rastreá-lo em seus genes. Isso é seu. Sério? Mas como descobrimos isso? As pessoas querem saber como eu chego lá. Bem, exatamente onde está a dor é o portal de entrada. Onde estava sua dor? A minha dor estava bem aqui. No seu peito e coração. Eu conseguia sentir no meu peito porque estava com o coração partido. E minha pergunta, que estava na minha mente, no meu corpo e na minha alma, era: o amor é real? E, porque Deus é amor, eu me perguntei: Deus é real? E essa é uma questão bastante amarga. Não só a fazemos aos 19 ou 20 anos, mas voltamos a fazê-la na meia-idade, e novamente como idosos. Existem 3 pontes e não conseguimos contornar isso. Sério? Porque a espiritualidade é inata. E como qualquer qualidade inata, assim como mudamos e parecemos diferentes aos 19, 45 e 85 anos, nossa espiritualidade entra em ação. Não podemos evitar essas questões. E assim como há 3 pontes que nos atraem, tudo começa como uma espécie de
A ignição faz parte do processo espiritual. Espere, ontem tudo estava bem, e hoje me sinto de alguma forma aprisionado. Não me sinto em casa, no meu ser interior. Sim, É tão fácil quando não me sinto em casa no meu ser interior dizer, não me sinto em casa. Meu cônjuge não deve ser mais a pessoa certa para mim. Sabe, eu não sinto o suficiente dentro de mim. Meu trabalho não é grande o bastante. Eu não sou especial o suficiente. É tão fácil olhar para o exterior, e em uma cultura que está apenas até os joelhos em medição e obcecada com quão grande e bom eu sou externamente. Às vezes a resposta não está fora. É um estado profundo de ser dentro de nós mesmos. como foi seu despertar? Como isso se manifestou? Quanto tempo levou para você fazer a terapia, realizar os exercícios, introspectar-se para refletir durante essa primeira ponte na sua vida? Para a primeira ponte, foram apenas cerca de 6 meses. Embora aos 19 anos, isso pareça muito tempo. Uma eternidade. E eu quero dizer que vejo nas redes sociais que há muitas pessoas da geração Z que estão sentindo muita dor. Sim, E essa dor não é contra você. Na verdade, essa dor é para você. A dor no coração aos 19, aos 20, aos 25 anos é um chamado profundo para buscar a presença da natureza mais profunda da vida. Meditação, oração, caminhada na natureza. Participe de um grupo de serviço, seu sangha, seu mingling, sua irmandade. Você vai acordar. Você foi feito para acordar. E o primeiro passo do despertar é, na verdade, a depressão. sério? Sim, Precisa passar pela depressão e experimentá-la. sim, Por que você precisa de depressão para ter um despertar espiritual? não é uma depressão patológica. Mais de 2/3 do tempo em jovens e adultos é uma depressão de desenvolvimento. É uma batida na porta. Um chamado. Ei, acorde. Acorde. Há 2 anos, tudo estava bem você sendo quem é. Mas, para alcançar um novo nível de existência, não se trata das conquistas externas que virão naturalmente. É necessário responder ao chamado. Vi um vídeo online de Jim Carrey dizendo que depressão é algo como descanso profundo. É como se seu corpo precisasse de um descanso profundo do personagem que você tem interpretado. E eu gostei da forma como ele interpretou isso. Ele disse, eu estava deprimido, mas era como se eu estivesse interpretando um personagem que não me servia ou as minhas habilidades espirituais no nível mais alto. E ele estava literalmente interpretando personagens em filmes, mas provavelmente também estava interpretando um personagem no mundo. E ele dizia algo como, depressão é descanso profundo. É o seu corpo dizendo que você precisa de um descanso profundo do personagem que você tem interpretado. E eu realmente gostei dessa perspectiva. É como, quais máscaras temos usado para nos encaixar, tentar pertencer, nos comparar ou sermos críticos em relação ao que vemos nas redes sociais ou com nossos amigos e como podemos viver de acordo com algum padrão ou algo assim. E então, qual é a ciência disso? Eu amo o descanso profundo porque descanso profundo significa que entramos no sono mais profundo. Vamos para o mundo dos sonhos onde encontramos o infinito. E quando acordamos de um sono profundo, estamos renovados. Revigorados. Claro, Sim. sim, e o mesmo acontece com o despertar. Depois e durante a depressão, nós não a resolvemos, não a descobrimos. Você não faz uma lista de prós e contras para sair de uma depressão. Nós não usamos o que eu chamo de nosso cérebro realizador. Não vou planejar uma estratégia para sair da depressão. Não vou pesquisar meu caminho para fora da depressão. Há outro lado do nosso cérebro, o nosso cérebro despertado. E assim como no mundo dos sonhos nós recebemos grande reabastecimento, grande renovação, grande direção em nossos sonhos. Sabemos que somos amados. Sabemos que somos guiados. Acordamos durante o dia, de uma depressão para um despertar. Percebemos que em nossos momentos mais escuros e dolorosos, não caímos em um buraco negro, não caímos em um abismo, mas somos flutuantes. Na verdade, somos pegos, somos amparados. Sim. E isso não é algo que você meio que descobre, é algo que você experimenta, é algo que você sente no seu coração, no seu corpo, é percebido. Então, espiritualidade não é uma crença, é a capacidade de perceber. Ter um índice de ômega 3 baixo é como fumar. Acredita? Minha nossa! Os Uau.